Fala galera, beleza? Vicente de Cunto, Nico Kitzman mais uma vez aqui, pra gente falar um pouquinho de massa, de molho, de comida, de coisa boa. De felicidade. É isso aí. Então hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho de dicas, né? Vai dar algumas dicas, algumas dúvidas que muita gente tem. Então a gente vai tentar dividir um pouco o que a gente acredita ser o mais correto, né, Nico? Não é que é o que a gente gosta de fazer, o que dá certo pra gente. Não necessariamente é tudo, cada um tem o seu jeitinho, mas... Eu sigo a regra da nona. A nona manda fazer, faz que a nona manda. A nona tem 500 anos de sabedoria. Tem 500 anos, tem tradição, é legal, ela não erra, porque ela já fez pra muita gente, fez provavelmente pra sua mãe, vai fazer pra você, vai fazer pra neta se tiver saúde. Então já assim, as dicas daqui são válidas pra você não errar. Mas se você quiser seguir a nona, segue a nona que vale a pena, meu. É isso aí. Então eu vou fazer algumas dicas aqui, eu vou falar as dicas, quer dizer, eu vou numerar as dicas e ele fala porque ele é o chefe. Ele é o cara do número. É isso aí. Nico, mise en place. Mise en place. Dica número 1. Dica número 1. Uma das coisas mais importantes da cozinha. Você pode ter ingrediente, você pode ter uma super cozinha, você pode ter tudo pronto, mas se você não for uma pessoa organizada na cozinha, a probabilidade de você errar no ponto, porque você não deixou o relógio separado, errar na massa, porque você não calculou o tempo da água, que a gente vai dar todas essas dicas. Então, a ideia é o seguinte, deixa tudo separado, tudo organizado, rever isso. É aquela coisa, esqueci, sai correndo para pegar. Pode queimar o molho, pode ferver muito a água. Se você tiver uma família grande, vai ter as crianças passando, pode virar panela de água quente em cima das crianças. Então, se organiza, faz uma listinha, a gente vai deixar tudo aqui embaixo, listado direitinho, tá? Os tópicos que você precisa organizar. É isso aí. Nos tópicos você precisa assistir. Então, número 1 foi mise en place, ou seja, deixa tudo à mão. Resumindo. Dica número 2, sal na água, Nico. Conta um pouquinho. Sal na água, então, esse sal na água, a ideia é, você pode pôr antes, pode pôr durante, pode pôr depois de ferver a água. Nunca durante o cozimento, porque já não faz muito sentido, porque o sal ele precisa desmanchar na água. Então o que você faz? Põe antes, põe um pouco, experimenta, vê se tá legal. Não esquece, quanto maior tempo de cocção, menos sal, porque ele vai ficar mais tempo na água. Menos tempo de cocção, por exemplo, as massas aqui são rapidinho, você coloca mais sal. E não esquece, não exagera, porque a gente vai ter outros itens que também vão sal. É isso aí. A gente vai falar em outro vídeo, provavelmente, vai falar um pouco sobre parmesão, grana padano, os queijos que geralmente a gente coloca na massa, que acabam salgando mais. Então precisa tomar cuidado, tem esses detalhes também, mas isso é tema de outro vídeo, certo? Certo. Então dica número 2, sal na água. Dica número 3, Nico, se põe azeite e óleo na água ou não? Conta pra gente. Não põe. A grande verdade é que não se usa mais óleo ou azeite, enfim, na água. Uma razão bem simples. A água e o óleo não se misturam, então não adianta você pôr, porque a sua massa vai cozinhar na água e o óleo está lá em cima. Só a hora que você for retirar vai fazer diferença. Se for virar no escorredor, então isso carimba que é mito. É mito. Mito. Então dica número 3, não precisa botar óleo ou azeite na água, certo? Não precisa. Dica número 4, temperatura da água. A água tem que estar fervendo exageradamente ou não é para ferver? Como é que é para a gente colocar a massa? Bom, a água é questão de bom senso. Óbvio, se você colocar ela, se ela estiver fervendo muito, você vai jogar lá a sua massa, esse choque térmico, ele automaticamente vai cozinhar muito rápido em volta da massa e o meio vai ficar, se for uma massa recheada, vai ficar crua ou fria e em volta dela vai se desfazer. E se você fizer muito frio, ela vai grudar, porque ela vai cozinhar tudo igual. Então o segredo é bolinha de água no fundo, o suficiente para a quantidade de massa que você for pôr não esfriar. Cada um faz do seu jeito, cada um tem o seu fogão, cada um tem seu forno. A dica é 100 gramas de massa para 1 litro de água. É isso aí. Eu acho que é legal também falar, outra coisa importante se a água estiver borbulhando muito, se tiver uma massa recheada, ela pode abrir. Então, não deixa aquela água muito borbulhante, não tem necessidade. A água chega a temperatura de ebulição, não adianta ela ficar fervendo muito, tá? Essa é a dica número 5, então, temperatura de água, certo? O Nico já adiantou um pouquinho a quantidade
de água por massa, né? Essa era a nossa dica número 5, mas ele já falou, são 100 gramas de massa para 1 litro de água. Esse é o básico, entendeu? Você fazendo isso, dificilmente você vai errar. Tá? Tem gente, eu já vi inclusive um italiano fantástico, que ele puxa a massa, ele salteia a massa no molho, é a coisa mais linda do mundo. Ele coloca o molho e vai puxando, mas é sofisticado. É o tal do Massimo Bottura, não? Não, esse ele faz na água porque ele tem um restaurante, ele trabalha em grandes quantidades. É um Vicento lá do litoral de São Paulo. Depois eu vou lembrar o nome e passo a dica aqui para vocês. Que legal. Depois, então ele vai lembrar o nome, ele passa o nome aqui nos comentários aqui. E se tiver um link, eu já até deixo o link para ele lá. Legal. Então a número 5 foi a quantidade de água por massa, certo? Número 6, quantidade de massa por pessoa. Essa deixa que eu falo. Essa eu sei bem, que como a Primo é minha especialidade, a gente sabe as dicas que a gente dá para os nossos clientes. Então, basicamente, a gente indica 150 gramas de massa lisa, espaguete, penne, fettuccine, por pessoa, e 200 gramas de massa recheada por pessoa. Isso é um adulto que come normal. Se a pessoa come mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E mais ou menos o equivalente de molho, tá? Então, 150 a 200 gramas de molho por pessoa. Então, essa foi a dica de quantidade de massa e molho por pessoa, tá? Essa foi a dica número 6. Então, a dica número 7, a gente vai falar um pouquinho sobre cocção e molho, né, Nico? É um negócio do fluxo que você tanto fala, né? Acho é importante entender que esse é o corpo do processo de quando você está cozinhando. Você tem o mise en place, tem que estar organizado e você tem que finalizar de forma muito correta. Mas como fazer isso sair direitinho? Você coloca a massa enquanto você esquenta o molho. Essa organização é muito importante, porque aí você consegue soltar os dois ao mesmo tempo. E lógico, quando você consegue fazer um almoço, um jantar, enfim, a sua refeição que você vai usar massa, que as dicas do Vicente anterior eu colocaria um pouquinho mais, porque as massas são, eu como mais, você pega e sai tudo junto. Então é importante você pensar nisso. Eu vou dar a dica e você vai ver sempre quando eu estiver fazendo as massas na cozinha. É isso aí, essa foi a dica número 7. Agora a dica número 8, empratamento. Aí você é especialista nisso, né? Isso, é. É um artista no empratamento a criança aqui. O que eu acredito, eu sou um cozinheiro profissional, eu acho que pensar em gastronomia, pensar em cultura, pensar em família, pensar nos hábitos alimentares de quem você está servindo. O empratamento, ele pode ser um empratamento comfort food, aquele pratão delicioso, cheio de massa, cheio de molho, queijo em cima, de preferência com bastante vinho. Inclusive o Primo tem aqui uma seleção super legal. E você pode fazer uma coisa sofisticada, um empratamento simples, que vai uma massa mais para a pessoa degustar, experimentar. A gente vai fazer em breve 2 ou 3 pratos por aula. Então, inclusive, nessas aulas você pode fazer um menu degustação. Então você faz uma entrada, faz esses 2 pratos e faz uma sobremesa. Inclusive a gente vai chamar um especialista de cada área para você conhecer aqui. Então, empratamento, vão ter várias dicas interessantes e não se esquece, cada situação tem um. E você que vai criar, né, Vicente? Para a família, você faz aquele pratão grande já todo pronto. Você vai com o crush em algum lugar, deve trazer o crush para casa. Uma sogra legal, você faz aquela massa bacana. Bacana, é isso aí. Basicamente isso, né? Isso. E por último, última dica, divirta-se. Divirta-se muito. Curta, acho que a parte bacana da cozinha é quando você está se divertindo, né? Você tem que se sentir leve, tem que ser uma coisa, né? Tem alguns momentos para você curtir aquilo lá, né? Ser uma coisa leve, suave, muito família, muito diversão, muito sabor, coisas naturais. O que a gente tenta demonstrar aqui nos nossos vídeos, né? Nas nossas aulas e na nossa troca de experiência. Tem um fotógrafo que eu gosto muito, se chama Pedro Martinelli, cara fantástico, fantástico. E ele é cozinheiro, ele tem uma chácara, ele cozinha, ele chama os jornalistas, ele adora. E ele fala uma frase que é muito legal: cozinhar é uma forma de amar. É isso aí. Então, vem pro Primo que ó... É isso aí, pessoal. Então, quem não é inscrito no canal ainda se inscreve, vai no botãozinho se inscreve lá, curte o canal, divulga para os seus amigos. Para os seus inimigos. Também. E vem com a gente, tá bom?